Boa noite, Anderson. Parabéns por mais uma classificação, um avanço de fase nessa vitória diante do Coritiba. Eu queria que você falasse, nesse início da sua fala, dois aspectos. Um a respeito da proposta do jogo que você implementou hoje, né, com a mudança de alguns atletas, é aquela mesma postura de, no primeiro tempo, ir para cima, fazer uma pressão, mas o segundo tempo o Sport se resguardou um pouco mais, segurou os avanços de suas linhas, aguardando o Coritiba, quem sabe, dar o espaço para o contra-ataque. Foi uma alternativa de jogo sua, já trabalhada, pensada com relação a isso, e outra é a respeito do próximo jogo, na estreia da Série B. Estamos aí às vésperas dessa primeira partida do Sport. O que é que você já tem de ideia, até porque na semana que vem você tem outra partida também muito importante? Primeiro, assim, a gente não planejou isso, assim, de poder ficar esperando. Eu acho que é mérito também da equipe do Coritiba, que avançou as linhas e conseguiu ter uma posse de bola. O que a gente não permitiu foi que essa posse de bola fosse traduzida em oportunidades de gol, entendeu? Então o nosso time, quando precisa também baixar, a gente sabe fazer isso. A gente baixou um pouco e também a gente está tão acostumado, a gente não podia também abrir o jogo completamente e dar oportunidade para que eles pudessem ter mais espaço em contra-ataques. Então a gente soube fazer o jogo da maneira que eu acho que deveria ser feito. Nosso time está no limite, né, cara, assim, em termos de sequência, é uma coisa absurda, assim. Eu fico mesmo, assim, admirado com a capacidade desses atletas de poderem jogar tantos jogos decisivos em sequência, tantas decisões em sequência, assim. Então, e hoje o nosso torcedor foi fantástico, assim. Eu queria agradecer muito, assim, a todos que vieram aqui na ilha, incentivaram. Momento de dificuldade, assim, eles cantaram, eles apoiaram, e isso deu uma energia muito grande para o time, porque a gente fez algumas modificações, mais porque a gente percebeu que alguns atletas estavam, né, já dando indícios aí de um desgaste além do normal. Então a gente tem que fazer algumas alterações. Mas o nosso torcedor foi muito importante hoje, decisivo, para nos energizar aí, para que a gente pudesse buscar essa classificação, que era o mais importante. Em relação ao próximo jogo, assim, eu acho muito complicado que a gente leve o time todo para Novo Horizonte. A logística é muito complicada. Nós vamos ter que fazer algumas escolhas aqui, né? Não é da maneira que a gente esperava, assim, né? Que a gente quer disputar sempre as competições com o time completo, mas está humanamente impossível da gente poder fazer isso, ainda mais o jogo sendo domingo. Quer dizer, a gente sairia de lá, chegaria aqui na segunda-feira com uma decisão na quarta-feira. Então a gente tem que pensar bem, a gente vai conversar para tomar a melhor atitude possível, para que a gente possa ter um time extremamente competitivo lá em Novo Horizonte, mas também preparar para essa grande final aí, que é a Copa do Nordeste. Anderson, boa noite. Eu queria que você pudesse falar, boa noite, né? Sobre as suas escolhas para o jogo de hoje, né, em função desse limite físico do Ronaldo, do Cariús. Você trouxe hoje o Paulinho no ataque, o Pedro e o Felipinho. Uma avaliação de quem entrou, de quem teve a chance com você e também de quem foi lançado no segundo tempo, né? O caso do Wanderson com menos ritmo, mas estava pronto para entrar e fez o segundo gol da classificação. Eu acho que o Wanderson é um jogador de muita qualidade. O Wanderson tem por característica jogar mais pelo lado esquerdo, né? É uma característica. O Paulinho já tem treinado mais pelo lado direito, com o pé na contrária. O Wanderson já mais pelo lado direito, o lado esquerdo. Então foi uma opção, assim, de tentar manter a característica, né? Nós temos tanto o Facundo quanto Edinho, né? São jogadores de muita velocidade. Então quem mais se aproximava dessa característica era o Paulinho. Em contrapartida, o Wanderson é um jogador com mais jogo apoiado. Então a gente deixou ele como alternativa. Acho que ele entrou muito bem, conseguiu sustentar bem. Alguns jogadores talvez não comecem, não conseguiram jogar da melhor forma, mas é porque é normal também, é um peso jogar
uma decisão, um jogo tão importante. Mas acho que no geral assim, os jogadores cresceram um pouquinho, acho que na etapa final, e as trocas foram pelo desgaste, não é fácil, né, jogar da maneira que a gente joga. Então a gente fez algumas alterações, acho que quem entrou muito bem, isso só comprova que a gente tem um grupo qualificado. Anderson, boa noite, Jorge, parabéns pela classificação para as oitavas. Duas questões em uma só, Anderson. O que é que passa na cabeça do treinador quando no primeiro lance das duas peças que você escolhe colocar em campo, a participação direta do Cariús lançando o Juba e o Juba colocando o Wanderson na cara do gol para matar a partida contra o Coritiba? O que é que passa na cabeça do treinador quando há um acerto dessa forma? E eu queria perguntar para você, já projetando quarta-feira contra o Ceará, o próximo jogo em casa do Sport. Esse ano o Sport fez 14 jogos na ilha, ganhou os 14. Das 14 vitórias, 11 foram pela diferença que o Sport precisa tirar do Ceará para conquistar o Tetra. É autoexplicativo o tamanho da empolgação da torcida do Sport por conta dessa performance muito acima na Ilha do Retiro? Cara, assim, são situações extremamente difíceis. Não é um jogo normal. A gente sai em desvantagem, né? Eu acho que a gente tem que ter um passo de cada vez. O que eu estou assim, projetando, acima de tudo, o primeiro passo é a gente poder vencer o jogo, cara. É o mínimo que a gente precisa fazer. Vencer o jogo. Agora, o nosso time tem por característica de fazer um gol, de poder buscar o segundo gol, e assim é o que a gente tem trabalhado constantemente. Então, projetando assim, né, esse jogo, e eu não quero falar muito sobre ele, porque nós temos um jogo contra o Novo Horizontino, que para nós é o mais importante, porque é o próximo, né? E a gente sempre dá muito valor ao próxima partida. Mas é importante essa confiança, que eu falo assim, a gente tem capacidade de reverter. Eu falei lá, independente de qualquer situação, a gente tem time e capacidade para reverter, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito especial e espero que a gente vai estar muito concentrado, vai estar muito envolvido para fazer o nosso melhor e buscar essa conquista. Em relação à substituição, cara, pode ser coincidência. Se eles não fizessem os gols, mas de alguma forma participassem de uma maneira tática, ajudando a equipe, também tem muita valia, né? Mas como eu falei, assim, são jogadores de muita qualidade técnica, então são jogadores que poderiam agregar um valor significativo na sequência. Anderson, boa noite. No jogo do Sport de hoje, 4 atletas oriundos das categorias de base começaram no time titular e mais 5 atletas no banco de reservas. Para a atual temporada, um ano tão exitoso do Sport, qual a importância da base dentro disso, com atletas que são protagonistas e também que impactam muito vindo do banco também? É sempre importante. Eu, em determinado momento aí, em função de uma classificação muito honrosa, né, na Copa São Paulo, eu fui extremamente criticado porque que não põe os meninos para jogarem, cara. E eu, assim, não é possível que um treinador que trabalhou tanto tempo na base não tenha a capacidade e condição de verificar os que estão prontos, preparados já, e aqueles que ainda vão demandar mais tempo. A gente está sempre, às vezes, numa expectativa, como eu falo assim, parece que quem está fora é melhor do que quem está jogando. Só que quando você pega quem está lá fora e põe aqui na arena para jogar, você percebe que realmente não é assim. Porque é difícil, é diferente. A gente acha assim, jogou lá, vai jogar a mesma coisa num profissional? Não, é diferente. A gente treina todo santo dia. Hoje eu estava lá vendo treinamentos não relacionados. A gente acompanha. Não é possível que a gente não tenha uma noção clara daqueles que já estão dando um passo em prol do seu espaço no profissional. Então, assim, a gente tem muita tranquilidade para trabalhar com os meninos, para que eles possam, de uma maneira muito gradativa, ir conquistando o seu espaço, sem colocar neles a responsabilidade, né, para poderem carregar um time, né, da tradição e da força do esporte. Que eles possam naturalmente ir ganhando essa responsabilidade. Então, a gente fica feliz porque eu tenho muito prazer em trabalhar com jogadores jovens também. Então eu tenho diariamente falado com eles, conversado, tentando mostrar para eles os caminhos, né, que são melhores para que eles possam desenvolver rapidamente.
E eu não tenho dúvida que na temporada a gente ainda vai ter muitos aqui que vão poder contribuir muito com o esporte. Professor, boa noite. Mais um parabéns aqui no pós-jogo. É verdade que os jogos que o Sport tem disputado não são normais, né? Aspas na palavra, são decisões, puxam muito mais no mental, físico. Hoje mesmo o senhor falou aqui do limite. E no caminho para cá, para a Ilha do Retiro, na vinda também aqui para a coletiva, muitos torcedores, Alessandro, pergunta a parte física, como é que tá, porque fala-se muito. Qual o limite? O senhor está falando aí, o que poderia dizer para esse torcedor rubro-negro que está indo para casa agora ou em qualquer lugar do mundo está nos assistindo, para que não fique com esse receio, né, do limite. Cara, assim, a gente está muito bem preparado, assim, eu acho que vocês podem observar na questão física, né? Mas o jogo não envolve só a questão física, é questão física, técnica, tática e um componente que a gente nunca consegue reproduzir no treinamento, que é o emocional. O jogar para muitas pessoas, jogar para um estádio cheio, jogar para muita gente que está vendo na televisão, outras pessoas estão escutando né, pelo rádio. E isso consome também, cara. Um erro fica de um tamanho enorme. Um acerto também tem esse gigantismo, né? Esse tamanho, esse peso. Então, assim, o que a gente sabe é que a gente precisa abrir uma semana para esse grupo, entendeu? Só que a gente não está, né? Infelizmente, a gente não está com um calendário favorável nesse sentido. Se a gente, nessas decisões todas que a gente tivesse tido pelo menos uma semana aberta, eu acho que a gente conseguiria recuperar plenamente todo o grupo, entendeu? Só que a gente não teve, cara, e não dá para ficar lamentando, porque é o preço que se paga quando você chega em várias decisões. Aqui no Brasil é assim, você vai pegar os times que vão disputar aí Libertadores, o time conseguir ganhando, Copa do Brasil, Libertadores e tal, os caras também vão jogar muito, Sul-Americana. Igual a gente agora nesse primeiro semestre, chega na final da Copa do Nordeste, chega na final do Campeonato Estadual, avança na Copa do Brasil. Então, assim, a gente vai acumulando assim, resultados positivos e jogos sequenciais, porque o calendário é exprimido. Aí quando você tem um calendário, por exemplo, igual quem está disputando agora a Série B, muito time jogou, sei lá, sábado e vai jogar só no domingo. Então, os caras têm tempo para poder recuperar o atleta, preparar para um jogo específico. Infelizmente, a gente não tem. Tá? Mas nada disso vai nos abalar. A gente está, como eu falei, muito bem preparado, entendeu? A gente fez essa preparação durante o campeonato. A gente rodou pouco o time para poder dar cancha para eles, dar preparação, que eles pudessem, em momentos de desgaste, conseguirem fazer jogos bons e decisivos. Então, a gente está preparado essa semana só, em função de uma logística muito complicada, que a gente pode fazer preservar alguns atletas, em função disso. Porque, como o jogo já é quarta-feira, e nós vamos voltar de Novo Horizonte só na segunda-feira, não daria para a gente poder manter a mesma equipe. A gente vai ter que fazer uma alteração. Obrigado. Nada. Henderson, boa noite. Boa Parabéns noite pela vitória. Obrigado. Até que ponto, até em cima dessa questão da condição física dos atletas, em relação à rodagem do elenco, você pensa em misturar ou mesclar essa equipe do Sport para esse jogo contra o Novo Horizontino? Você já não tem um Labandeira para a partida contra o Ceará, você perdeu o Edinho hoje, não sei se foi lesão, não sei se ele foi poupado, o Eduardo também vem sendo poupado. Você tem essa decisão, questão de fato vocês chegaram a esse posto de estarem nessas decisões, mas até que ponto esse elenco vai ser rodado para domingo? Vocês já viajam sexta, então o tempo é curtíssimo para recuperar qualquer atleta, né? Seja do mais novo até o mais experiente que faz toda essa preparação. Eu acho que quem não está em sequência de jogos, nós tivemos alguns que não estão jogando de maneira sequencial, esses jogadores a gente vai trabalhar como a gente sempre trabalha. Então, esses estão aptos a poder... O problema são os jogadores que estão em sequência, não pararam de sequência de jogos. Esses a gente vai ter que fazer essa escolha, entendeu? Então, basicamente é isso. O que vai definir mesmo, assim, os jogadores que não vieram para o jogo hoje é porque eles não tinham condição. Ninguém foi poupado, porque eles não tinham condição. Os únicos jogadores que a gente não quis iniciar, porque eles também deram sinais de um desgaste excessivo, é o Igor Cariús e o Ronaldo. Acho que são os dois, né? Só os dois.
né? O Edinho não tinha condição de jogo para esse jogo. Isso não quer dizer que ele não vai ter condição para domingo ou para quarta-feira, né? A gente tem um prazo ainda para poder observar, e a mesma situação do Eduardo, assim, ele não estava apto a poder jogar essa partida, vamos aguardar. Então, vou complementar então o assunto. Primeiro, boa noite, professor, parabéns pela vitória. Edinho e Eduardo, o senhor conta para essa viagem para Novo Horizonte? O senhor já tem essa resposta? Ou seria caso também de resguardar pensando na final? Não, assim, eu não tenho essa resposta dos dois. Assim, eles não estavam aptos para o jogo de hoje, certo? Amanhã a gente tem que ver. A avaliação nossa, gente, como a gente trabalha com seres humanos, não é uma ciência exata, entendeu? A gente tem, por exemplo, assim, padrões de recuperação, mas não é coisa assim, é assim, dessa forma e vai ser. Tem atleta que demanda um pouquinho mais de tempo, tem atleta que é mais rápido. Então, assim, a gente vai tateando dia a dia para ver qual que é a evolução desse atleta, o que ele pode fazer, o que ele pode recuperar, até quando ele pode estar, né, em ótimas condições para poder participar do jogo. Mas minha pergunta não tem lesão, é um desgaste. Os dois jogadores saíram com incômodos, né? Então, assim, os dois saíram com incômodos, nada de lesão e nada nesse sentido, mas incômodo que fez com que os dois não tivessem condição de poder participar desse jogo. Anderson, boa noite. Parabéns por mais uma vitória. Eu sei que você normalmente não gosta de falar individualmente, mas acredito que por mais de uma vez eu vou te pedir para poder abrir essa sessão. E nesse caso seria sobre o Luciano Juba. Queria ouvir tua avaliação sobre a atuação dele. Mais uma vez aí deixando assistência para o time do esporte e qual a importância dele para a tua equipe. Cara, o Juba é um jogador que está vivendo, né, uma temporada mágica, assim, né? É um jogador assim, muito decisivo, ele tem muita qualidade na batida de bola. Ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão, assim, ele consegue se recuperar com muita facilidade, assim, muita facilidade não, mas ele consegue se recuperar, assim, para poder desempenhar a função que ele faz, que cobra muito dele na parte física, mas ele tem uma recuperação muito, muito positiva, né? Até porque ele não carrega nada, né? Assim, carrega nada no sentido de... Não é um cara que carrega uma carga, por exemplo, como eu, né? Coitado. Ele, Jorginho, são jogadores mais leves, então eles conseguem um processo de recuperação bem interessante. Mas a gente fica muito feliz, cara, que ele está, né, fazendo o seu trabalho, fazendo bem feito, muito integrado ali às nossas ideias. Acho que taticamente ele tá numa função que ajuda muito ele, assim, principalmente a manter as suas principais aguçadas, assim, entendeu? Ele está num espaço do campo que favorece muito o jogo dele e a gente fica feliz por isso.